Olá, pessoal. Hoje vamos dar início à disciplina de paciente crítico. Então, vamos falar de enfermagem na assistência. A unidade de pronto-socorro é destinada à prestação de assistência imediata aos pacientes em situações onde eles não podem aguardar uma consulta ou atendimento ambulatorial. Há diversos modelos de pronto-socorro, podendo destinar-se a um atendimento especializado ou generalista. Em todos os casos, é fundamental o processo de triagem para direcionar o paciente para um atendimento mais adequado. Nessa apostila, além de conhecer o processo da estrutura de um pronto-socorro, vamos também ter a oportunidade de aprender sobre as principais patologias atendidas nessa unidade. O pronto-socorro e a estrutura hospitalar, que faz parte de uma rede de serviços de saúde, que serve de referência no atendimento dos casos de urgência e emergência. Casos clínicos que inspirem cuidados mais precisos, o pronto-socorro poderá ser dividido em pronto-socorro infantil, pronto-socorro adulto, ou ainda em pronto-socorro específico, como cardíacos, ortopédicos, obstétricos, entre outras especialidades. A função do pronto-socorro é acolher e atender o paciente em situação de urgência e emergência, retirando o mesmo de uma situação de risco. É compromisso do pronto-socorro manter uma relação de referência e contra-referência com o serviço de atenção básica, encaminhando os pacientes que necessitam de acompanhamento na sua área de origem para segmentos e resolução do problema de saúde, bem como encaminhar o paciente que necessite de um atendimento de nível mais complexo para serviços de referência, como hospitais gerais. A maioria das vezes, o PS estará localizado na região central do município, no térreo dos hospitais, ou seja, é a primeira unidade hospitalar com o propósito de facilitar o acesso ao atendimento mais rápido. Dependendo das cidades, encontraremos unidades localizadas em pronto estratégicos e que são únicas, ou seja, não estão associadas ao hospital. Essas unidades, em geral, recebem os pacientes e prestam os primeiros socorros de atendimento e transferem para um hospital mais próximo ou hospital de referência. Uma grande maioria das unidades de pronto-socorro contam com uma área física extensa, com uma disposição bem definida e de fácil acesso, planejada para o atendimento ao público infantil e adulto. É distribuído da seguinte forma: sala de recepção, sala de triagem, área administrativa, com sala administrativa, sala de enfermagem, repouso médico, repouso de enfermagem, local para armazenamento de materiais e medicamentos, podendo inclusive contar com farmácia, satélites. Sala de emergência, consultório de médico distribuído nas especialidades atendidas, sala de observação, sala de procedimento invasivo, de raio-x, de gesso, inalação, medicamento, banheiro para os pacientes, expurgos, rouparia, espaço para macas e cadeiras de roda, banheiro na recepção adulta. A estrutura dos recursos humanos. Médicos nas diversas especialidades atendidas, equipe de enfermagem dimensionada para o volume de atendimento, distribuída em enfermeiros e técnicos de enfermagem, auxiliares administrativas, recepcionistas, demais profissionais de acordo com o atendimento farmacêutico, auxiliares de farmácia, profissionais de higiene. Na sala de triagem e ou acolhimento. Essa sala deve estar muito próxima da sala de emergência. É um processo de classificação de pacientes de acordo com as necessidades para o tratamento de urgência e emergência. Deve-se sempre possibilitar a privacidade para a realização da entrevista do exame físico, visando respeitar o pudor natural dos pacientes. A triagem do paciente é uma avaliação sucinta realizada por enfermeiros e que irá direcionar o atendimento baseando-se em escala de classificação de risco. O objetivo da triagem: avaliar o paciente logo à sua chegada no pronto-socorro, humanizando e dinamizando o atendimento. Descongestionar o pronto-socorro, reduzir o tempo para o atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto precocemente de acordo com a sua gravidade, determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado de imediato à especialidade conforme o protocolo, exemplo, ortopedia, ambulatório, etc., informar o tempo de espera, retornar a informação para o familiar. Classificação de urgência e emergência.
Emergência. Paciente que necessita de tratamento ou avaliação imediata. Exemplo: parada cardíaca, qualquer tipo de choque, insuficiência respiratória, insuficiência cardiovascular, hemorragia, convulsão em andamento, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, politraumatismo, entre outras coisas. Urgência. Pacientes que necessitam de tratamento ou avaliação podendo aguardar de 12 a 48 horas. Exemplo: fratura, sem comprometimento vascular, dor abdominal aguda, apendicite, cólica intestinal. Alterações de sinais vitais, dor torácica sem irradiação e trauma por contusão. Pacientes que necessitam de tratamento ambulatorial, exemplo: luxação, fratura, entorse, contusão, dor lombar, disciúria, tosse e desconforto musculoesquelético. Princípio da classificação de risco. A crescente demanda pelo serviço de emergência torna a classificação de risco necessária para minimizar os efeitos do aumento do número de atendimento e diferentes graus de complexibilidade dos pacientes. A classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. A prioridade da assistência médica e de enfermagem será feita categorizando os pacientes nos seguintes níveis. Nível 1, emergência será imediata pela cor vermelha. 2, urgência será imediata pela cor amarela. 3, encaminhamento rápido será identificado pela cor verde. 4, não urgência será identificado pela cor azul. Após o acolhimento e com base nas declarações feitas pelo paciente em relação aos motivos pelo qual procurou o hospital, o encaminhamento deste será feito pelos enfermeiros. Por tratar-se de um processo de avaliação, a triagem é privativa do enfermeiro. Vermelho. Paciente encaminhado diretamente à sala vermelha que necessita de atendimento médico e enfermagem imediatos. Situação: politraumatizado grave, trauma de crânio encefálico grave e estado de coma. Comprometimento de coluna vertebral, desconforto respiratório grave, dor no peito associada à falta de ar e cianose, perfuração no peito, abdômen e cabeça, crise convulsiva, intoxicações, reações alérgicas, tentativa de suicídio, complicação de diabetes, queimadura e parada cardiorrespiratória. Bandeiras vermelhas. Há muita condição e sinais perigosos de alerta chamada bandeira vermelha, que deverão ser levados em consideração, pois podem representar condição em que o paciente poderá piorar repentinamente. Acidente com veículo motorizado acima de 35 km por hora, força de desaceleração tais como queda ou explosão, perda de consciência, mesmo que momentânea após acidente, negação violenta de óbvias injúrias graves com pensamentos de fugas e alteração de discurso ou ocasionamento com respostas inapropriadas, fratura de primeira e segunda costela, fratura de nona, décima e 11ª costela ou mais 3 costelas, possível aspiração, possível contusão pulmonar, óbito no local da ocorrência. Amarelo. Paciente que necessita de atendimento médico e de enfermagem o mais rápido possível, porém não correm risco imediato de vida. Deverão ser encaminhados diretamente à sala de consulta de enfermagem. Situação de queixas: cefaleia intensa, dor torácica, antecedentes com problemas respiratórios cardiovasculares, desmaios, alteração de sinais vitais, hemorragias, história de convulsão, dor abdominal, crise asmática, sangramento vaginal, náuseas, vômitos, trauma crânioencefálico, febre alta de 30 a 40 graus, diminuição de nível de consciência. As verdes. Paciente em condição não aguda, porém encaminhados com prioridade ao atendimento médico. Idade superior a 60 anos, gestante com complicações da gravidez, pacientes escoltados, pacientes doadores de sangue, deficientes físicos, retorno com período inferior de 24 horas, impossibilidade de deambulação, vítima de abuso sexual, estado de pânico overdose, intercorrência ortopédica, pacientes com ferimentos deverão ser encaminhados diretamente para a sala de sutura. Azuis. Demais condição não agudas, não enquadradas na situação, queixas acima e serão atendidas pelo pronto atendimento por ordem de chegada. Essa é a nossa primeira fase de pacientes críticos.